Olá, que prazer, que alegria, estamos aqui de volta. Vamos para a lição 2, para a segunda lição, a aliança da criação e o sangue, ok? Um tema maravilhoso, espero que você esteja preparado para mergulhar nesta informação tão preciosa. Vamos orar então? Nosso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pela proposta que o Senhor nos faz. E nós queremos a Tua aliança. Mas queremos compreendê-la, queremos senti-la no nosso coração. Perdoa-nos, ajuda-nos, dá-nos o Teu Santo Espírito agora, para este estudo, no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá então? Que maravilha! Eu quero começar com uma pergunta. Com que propósito Deus criou o ser humano? Já parou para pensar sobre este assunto? Qual foi o motivo, qual foi o propósito, qual foi a finalidade? Por que Deus criou o ser humano? A resposta é muito simples. Deus criou o ser humano para o relacionamento. O que significa este relacionamento? Amar e ser amado. Entende? Deus quer amar incondicionalmente o ser humano e Ele quer que o ser humano escolha amá-lo. Deus criou o homem e a mulher com os atributos relacionais, porque, de acordo com Gênesis 1:26, o ser humano foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Isso significa que o ser humano foi criado com os atributos relacionais para entreter um relacionamento íntimo com Deus. E em seguida propôs uma aliança para reger o relacionamento, ok? A partir do momento que Deus criou a raça humana, o homem e a mulher, Deus os criou para o relacionamento. Então Deus propõe um acordo, um compromisso, uma aliança relacional, para que este relacionamento tenha a qualidade de ser eterno, ok? A aliança da criação estabelece um elo ou um relacionamento de fidelidade com o Criador ao se afirmar que eles haviam sido criados à sua imagem. O âmago da aliança divina é a inter-relação pessoal entre Deus e a raça humana. A aliança significa que Deus quer fidelidade e Deus está disposto também em ser fiel. Fidelidade entre as duas partes. Uma outra pergunta. Como seria se não houvesse aliança? Se Deus não tivesse proposto uma aliança para a raça humana? 3 aspectos. Sem relacionamento com Deus, os seres humanos têm a tendência de se autodegradar, por se considerarem a medida de todas as coisas. Segundo aspecto, sem relacionamento com o Criador, os seres humanos permanecem no nível dos animais, concorda? Com a diferença de que se tornam piores do que eles. Que triste isso. Em terceiro lugar, sem Deus, sem este relacionamento com Deus, as pessoas estão fadadas a agir de forma autônoma. Nesse ponto, perde o senso do sagrado, ou seja, o senso que pertencem a seu divino Criador e que são responsáveis diante dele. Ou seja, sem uma aliança, sem um acordo, sem um compromisso, sem um pacto, sem que isso fique muito claro para o ser humano, sem isso ser estabelecido para o ser humano, as coisas ficam muito perigosas, não é? E por esta razão fundamental, torna-se vital entender o 7º dia, que é o Shabá, como uma ordenança da criação, ok? Vemos isso ali por Gênesis 2, versos 2 e 3. Depois do relato da criação, Gênesis 1, o texto, a narrativa, ela vai caminhando para um auge, para um ápice. E o ápice se encontra exatamente ali quando o ser humano, a razão de toda a criação, ele é criado.
não é? A obra-prima, o ser humano. E quando ele é criado, imediatamente Deus então propõe a aliança, o relacionamento e separa na estrutura do tempo um templo, um espaço para o relacionamento, para a intimidade. E Deus coloca isso exatamente no 7º dia da semana. Vou ler aqui Gênesis 2, versos 2 e 3. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que fizera quando criara a terra. Isso é algo maravilhoso. Deus então deixa muito claro aqui que ele quer relacionamento e que ele criou o ser humano para amar e ser amado. Ok? Nós vamos encontrar aqui 3 aspectos muito importantes. O ser humano foi criado para o relacionamento. Isso significa que ele foi criado para o amor, para que existisse o amor, a liberdade, e para que existisse todo esse relacionamento, o conhecimento da pessoa de Deus. Então, o ser humano precisava experimentar a plenitude do amor, a plenitude da liberdade e a plenitude do conhecimento. Para reger a plenitude do amor, uma lei, sim, a lei do amor. E o ser humano, então, deveria ser provado por esta lei. O seu amor deveria ser provado por esta lei, para que ele pudesse escolher a plenitude do amor ou simplesmente dar as costas para Deus. Ok? O segundo aspecto da aliança, agora já estamos avaliando aqui os componentes da aliança, os termos da aliança, são 3. O primeiro é a lei do amor, não é? Que proporciona, aí que indica, não é, o caminho para a plenitude do amor, porque a plenitude do amor é uma experiência com Deus, é o próprio Deus. E, em segundo lugar, a confiança na direção de Deus. Este é o segundo componente. Para que o ser humano possa experimentar esta confiança na direção de Deus, ser dirigido por Deus, ser guiado por Deus, andar com Deus, ele precisa experimentar a plenitude da liberdade. E, em terceiro lugar, a plenitude na provisão para a vida. Agora, é a plenitude do conhecimento profundo da pessoa de Deus, para que ele experimente esta plenitude na provisão para a vida, tudo aquilo que estava à disposição do ser humano, dependia do ser humano aceitar esta aliança. Criados para o relacionamento, plenitude do amor, a plenitude da liberdade, a plenitude do conhecimento, ok? Bom, o primeiro aspecto da aliança, que é a plenitude do amor, que tem a ver com a prova, né, de amor, é exatamente a lei, que é o caráter de Deus, isso tem muito a ver com o Pai. O segundo aspecto, que é a confiança na direção de Deus, tem muito a ver com o Filho, porque é ele que dirige, ele que conduz, e conduz sempre ao Pai. E a plenitude na provisão para a vida, nós encontramos o Espírito Santo sempre agindo. Na medida com que formos estudando isso durante a história, e nós temos a intenção de irmos fazendo esses paralelos, essas comparações, isso vai ficar muito claro, não é? O Deus Elohim, não é? O Deus Trino, vemos um sincronismo perfeito. Bom, mas essa aliança, de uma maneira mais prática, ela foi apresentada e nós podemos enxergar pelo texto. Gênesis 2, versos 16 e 17, diz que de toda árvore do jardim comerás livremente. Foi algo que Deus colocou. Mas da árvore do bem e do mal não comerás. Bom, Deus estava colocando aqui o quê? Uma prova. Ele estava apresentando
uma lei e estava colocando o ser humano sobre uma prova. Se o ser humano decidisse amar a Deus, ele simplesmente não comeria desta árvore, não é? Da ciência do bem e do mal. Ele se satisfaria com todas as outras, mas dessa árvore ele não tocaria no fruto. Ok? E o segundo aspecto, olha só o que aconteceu em relação à confiança na direção de Deus. Vendo que a árvore era boa para se comer, desejável para dar entendimento, comeu. Gênesis 3, verso 6, exatamente o que aconteceu com Eva, não é? A mulher, ela se viu ludibriada, enganada, e o seu coração foi envolvido por aquela serpente incorporada por Satanás. Ele foi envolvido, o seu coração foi envolvido nesse desejo de seguir o seu próprio caminho. Então, uma outra confiança foi desenvolvida no coração dela e automaticamente a desconfiança na direção de Deus. Fazendo uso da liberdade, Eva então escolhe dar as costas para Deus. Ok? E o terceiro aspecto, vamos ver aqui, Gênesis 3, 7, os olhos se abriram, estavam nus, cozeram folhas. O homem e a mulher finalmente comeram do fruto e agora os olhos se abriram para o mal. É uma dimensão lamentável, né, que eles passam a lidar com ela, que é a dimensão do pecado, da morte, é a dimensão do egoísmo, é uma dimensão contrária à plenitude que Deus estava colocando, que havia colocado diante deles, e eles se veem agora sem a presença do Espírito de Deus, estavam nus e começaram a dar um jeito, né? Cozeram folhas e tentando cobrir a si mesmos. Ok? Adão e Eva, eles preferiram não amar, quebraram a lei e pecaram. Então, o primeiro aspecto aí da aliança, o primeiro componente da aliança, eles quebraram. O segundo, seguiram seu próprio coração. Uma vez sugestionada pela serpente, a Eva, né? E agora Eva coloca diante de Adão, e Adão, de forma consciente, fazendo uso do seu livre-arbítrio, ele decide conscientemente dar as costas para Deus e seguir o seu próprio caminho, o seu próprio coração, ok? E quebrando aí o segundo componente da aliança. E agora o terceiro, ignorar a plenitude e maus desígnios sobem ao coração. A partir desse momento, Adão e Eva se tornam pessoas egoístas, e o mal vai prosperando, a iniquidade ali se instala no coração. Isso é muito triste. Gênesis 3, verso 15, relata as palavras ricas de graça e a grande saída para a raça humana. E o texto diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O diabo, quando viu a queda que ele conseguiu provocar, ele se entusiasmou tanto e deve ter pensado assim: coloquei Deus num beco sem saída, Deus vai amargar essa tristeza eternamente. Mas quando Satanás ouviu Deus falando para o homem e para a mulher, provavelmente ele tenha escutado, ele ficou desesperado a princípio, porque ele enxergou nessas palavras o plano da redenção. O Filho de Deus viria, se tornaria um ser humano para lutar contra a serpente. E Satanás pensou, provavelmente, bom, eu sou mais forte do que um ser humano, e se ele vai se tornar um ser humano, será mais um fracasso para Deus, porque eu vou derrotar o Filho de Deus. Né? Olha só. E, na sequência, no verso 21, capítulo 3 de Gênesis,
diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Adão matou o cordeiro. Ele nunca viu um animal morrer. Ele nunca viu sangue sendo derramado. Adão olhando para aquele cordeiro agora, inerte, o seu sangue ali escorrendo. Ele olhando para aquele animal. E Deus tirou a pele do animal e colocou ali sobre Adão e Eva uma roupa e os vestiu de sua nudez. O primeiro símbolo da justiça de Cristo Jesus. Adão e Eva, neste momento, passou por uma dor indescritível, incalculável. Porque esse casal sabia que estava diante de um símbolo. E este símbolo apontava para o Filho de Deus. Era o Filho de Deus que haveria de vir para pagar o preço da culpa pelo pecado. E eu fico imaginando o sentimento de Adão, o sentimento de Eva nesse momento. A dor, o arrependimento. E a graça inundou o coração deste casal para regenerá-los da maldade, para devolvê-los para a comunhão com Deus, agora em condições diferentes. Porque esta aliança que foi apresentada ali, em condições tão extraordinárias e tão naturais, para ser mantida agora, precisava do sangue. Exatamente do sangue do Filho de Deus. E tudo isso estava no coração de Adão e de Eva. O sangue de Cristo Jesus é que garantiu a aliança. Nós precisamos aceitar este sangue, esta nova aliança, não de algo inédito, e vocês vão perceber isso durante o curso, mas novo no sentido de algo reapresentado, porque agora, para ser reapresentado e sustentado por Deus, um preço altíssimo deveria ser pago, e pago com sangue. Esta aliança agora é uma aliança encharcada pelo sangue, o sangue preciosíssimo do Filho de Deus. No próximo estudo, nós vamos caminhar um pouquinho na compreensão do desenvolvimento aí da humanidade e vamos chegar até Noé. E algumas coisas lindas, maravilhosas, nós poderemos conhecer na sequência desse estudo, ok? Então, plenitude do amor, plenitude da liberdade, plenitude do conhecimento, é a aliança, é o relacionamento proposto. Plenitude do amor, tem lei para isso, a lei do amor. Plenitude da liberdade é a proposta de intimidade, de relacionamento com o ser humano na pessoa de Cristo Jesus, seu Filho. E a plenitude na provisão de tudo aquilo que Deus tem para a gente, para nos ligar à Trindade, é o trabalho hoje do Espírito Santo. Ok? Deus te abençoe, Deus te proteja e até amanhã cedo, se Deus quiser. Tchau, tchau.